Boa noite, meus irmãos, queridos aqui presentes, João, Anderson, Washington, e os que estarão mais tarde assistindo pelo YouTube. Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia 4 de maio e nós vamos falar do capítulo 21, hoje e na próxima semana. Então, lembrando que, antes de mais nada, a gente tem aqui um copinho d'água para fluidificar, você pode botar uma garrafinha, porque é uma reunião onde a gente tem certeza que tem a presença dos nossos amigos espirituais e nunca é demais ter ali um medicamentozinho para o corpo e para o espírito. Vamos começar, então, lendo a nossa página. Deixa eu ver se eu acho aqui. Muito bem. Eu separei uma página aqui que tem da FEB, do projeto 7 Minutos com Emmanuel, capítulo 061, que tem o título de Falsos Discursos. Por quê? Porque o nosso capítulo 21, ele tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Até o título já contou toda a história, é o próprio spoiler. Mas, de qualquer forma, esse é um tema que está muito ligado, inclusive, às 2 semanas anteriores, né? E esse que eu peguei dos 7 minutos com Emmanuel tem o título de Falsos Discursos, quer dizer, exatamente o tema que nós queremos tratar hoje. Então, vamos lá. Diz Emmanuel, então. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assegura que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos, criaturas, identificando a ilusão, atritaram-se e atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços, sob nossa responsabilidade, constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade dos nossos deveres. Então, essa foi a página de hoje, né? Graças a Deus. E é isso mesmo, a gente vê isso todos os dias, realmente. E essa história que ele falou aqui, né, de que raças, agrupamentos, criaturas se identificaram com ilusões, né? Famílias, nações. A gente teve guerra mundial, por exemplo, com base nisso, né? Porque os profetas não estão se falando só de religião, como eu vou comentar aqui. Nós estamos falando de política também. Nós estamos falando de religiões, nós estamos falando de ciência. Quando cientistas
que se acham donos da verdade também carregam e carreiam grupos enormes de pessoas a acreditar numa realidade, não é? Não é muito distante, ainda agora a gente tem pessoas importantes na mídia, naquela luta entre o criacionismo e outras teorias, né, da criação. Tem gente que ainda fala que a Terra não é redonda. Vai fazer o quê? Tem um grupo que acha que não. Isso deu uma grande arramação. Então, essa história é presente. E com as redes sociais, hordas e hordas e hordas de pessoas estão seguindo outras, com ilusões, com teorias falaciosas, como está dito aqui no texto de Emmanuel. E esses líderes ou profetas hoje são chamados de influenciadores, né? Influenciadores digitais. Muitos, claro, não quero generalizar, têm boas intenções, não é? Muitos até para divertir, para relaxar. Mas tem muitos outros que realmente só trazem ilusões, que não levam a grandes coisas. Então, é um tema, esse do capítulo 21, que está sumarizado aqui nesse texto dos 7 minutos com Emmanuel, é um tema muito atual, já foi sempre presente na história da humanidade e continua. E a gente acha que vai continuar, porque, como a gente sabe, nós estamos num planeta em transição. Então, ainda vamos ter que aguentar essa situação por um tempo. Bom, vamos fazer a nossa prece, então. Já falei do copo d'água. Vamos salvar os nossos anjos de guarda, antes de mais nada, aos nossos familiares também. Pedir à irmã Laura licença para dar início e agradecer a Jesus, os seus enviados, que estão sempre aqui no planeta. Agradecer aos nossos anjos de guarda autorizados por eles, que nos protegeram por mais uma semana, que nos mantiveram com saúde, com paz, harmonia e seguindo na nossa caminhada. Que a gente possa continuar a merecer todas essas bênçãos, essas benesses, e que a gente possa absorver o que eles têm para nos dizer e que muitas vezes a gente não escuta. Não é? Graças a Deus. Bom, então, recapitulando aulas passadas, né? Como eu disse, tem uma conexão muito forte entre o capítulo 20 e o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. As duas aulas passadas foi uma dupla, não sertaneja, mas foi uma dupla, né? Anderson e Guilherme. Ele tem nome de dupla sertaneja mesmo, hein? Anderson e Guilherme. Então, a primeira semana foi uma dupla realmente, né? Anderson e Guilherme. E na última, o Anderson, basicamente, né? Em que eles trataram do tema dos trabalhadores da última hora. E ali eles trouxeram, como é uma coisa muito interligada, eu vou rememorar um pouco mais, porque foi muito importante aquele estudo, né? Eles trouxeram aquela parábola da vinha, né? Do dono da vinha que mandou o pessoal trabalhar e ele combinou que pagaria 1 denário por dia e pagou para aqueles que foram também mais tarde, na terceira hora, na sexta hora. E quando ele voltou na 9ª hora, ele voltou na 11ª hora, encontrou alguns lá na praça, né? Que não foram, estavam lá. E ele perguntou: por que permaneceis aqui ao longo do dia sem trabalhar? E ele respondeu: aqui ninguém nos contratou. E ele: então vá, ide vós também para a vinha, e no retorno pagou o mesmo denário. E aí a turma que tinha lá desde a primeira hora reclamou, né? Poxa, trabalhei muito mais. E esse daí que chegou agora, aí na última hora, ganhou a mesma coisa. Aí eu invoco até o que a minha mulher fala, que ela é advogada, né? Ela fala sempre: combinado não sai caro. Eu já ouvi ela falar trocentas vezes para os clientes dela: combinado não sai caro, né? Então, e ele respondeu lá, o dono da vinha: não combinaste comigo um dinheiro por vossa jornada?
toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar a este último tanto quanto dei a ti. PT, saudações. Pronto, falei. Ele deve ter dito se fosse hoje. E aí, isso estava em Mateus, né? Ele termina dizendo: os últimos serão os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. E aí volta até lá atrás, naquela porta estreita e tal. Enfim, está tudo conectado, né? Então, mas é isso. E aí, no caso, veio a explicação depois que teve o espírito de Henri Heine, em Paris, né? Que quando o Guilherme citava, que lembrou, né? Jesus amava a simplicidade dos símbolos, né? E aí lembrou que aqueles trabalhadores da primeira hora seriam os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas daquela antiguidade, daquelas primeiras caminhadas, né? E através dos séculos vieram outros, vieram os mártires, não é? Como Estevão, vieram os pais da igreja, os filósofos, os sábios, todos aqueles outros já seriam os trabalhadores que vieram em algumas horas mais tarde. E mais recentemente, lembraram lá o Anderson e o Guilherme, e o Evangelho, claro, à luz do Evangelho, está ali dito, por esse espírito Henri Heine, que esses últimos da hora são os espíritas, chegando na última hora, com a revelação do Espiritismo, que é a terceira, eles foram, então, anunciados e previstos lá atrás, desde o advento do Messias, né? E receberão, então, a mesma recompensa. A gente espera, né? Apesar da gente ser da última hora, a gente receberá a mesma recompensa. É claro que nem todos da mesma forma, de acordo só com o seu merecimento, o merecimento de cada um. Também, naquelas mesmas instruções dos espíritos, teve lá o espírito Constantino, também em 1863, que fez uma chamada, né? Que vale a pena ler um parágrafo. Bons espíritas, meus amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Muito orgulhoso seria aquele que dissesse: eu comecei a trabalhar pela manhã e só terminarei ao pôr do sol. Todos viestes, quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregai. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasses o convite? Eis que chega o momento de buscar o salário. Empregai bem essas horas que vos restam, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, é apenas um momento muito breve, na imensidão dos tempos que representam para vós a eternidade. Isso aí, João, acaba sendo um puxão de orelha para mim na conversa que a gente estava tendo antes, né? Que você traz aí aquele projeto lindíssimo, né? De fazer um atendimento não apenas fraterno, mas mais espiritual, e numa sexta-feira à noite, e eu, poxa, mas na sexta-feira à noite, pô, fim de semana e tal, e aí então cabe a carapuça, caiu aqui agora, né? De que a gente tem que trabalhar desde o amanhecer até o pôr do sol, como está aqui dito, graças ao Espírito Constantino, né? E no final, também, os nossos irmãos lá do capítulo 20 nos lembraram que os espíritas, embora sejam os portadores dessa verdade trazida por Jesus, mas por parábolas ou por meias palavras, mas que agora pode ser esclarecida, lembrou que não nos dá o direito de se julgar os donos da verdade, não é? Eu já disse várias vezes, em algumas ocasiões aqui, o capítulo 1 de Eclesiastes, que fala: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, os espíritas, muitos dos espíritas, muitos dirigentes, se acham donos da verdade absoluta e se acham os espíritas melhores que outros de outras crenças ou escolas filosóficas. Claro que tem gente problemática em cada um desses caminhos, não é? Quer seja a Igreja Católica, quer seja o Islã, quer seja o evangélico, enfim. Mas também tem muita gente bem intencionada e não nos dá o direito de achar que nós somos melhores que os outros, né? Temos sim
uma missão honrosa de ser mensageiros e porta-vozes dessa terceira revelação, né? Trazida pelo Cristo Consolador lá atrás, né? Bom, então isso foi o que foi trazido pelo Anderson e pelo Guilherme, com muita propriedade, não é? E então, capítulo 21, a gente tem, como eu disse antes, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o resumo do capítulo, então, ele vai se dividir em 8 itens. 4 inicialmente e depois 4 nas instruções dos Espíritos. Os 4 iniciais são: conhece a árvore pelos frutos, a missão dos profetas, os prodígios dos falsos profetas, e 4, não acrediteis em todos os espíritos. E na semana que vem, nas instruções dos espíritos, teremos então os falsos profetas, por São Luís, vai nos trazer características do verdadeiro profeta, que vai ser trazido pelo espírito de Erasto. O item 3, os falsos profetas da erraticidade, ou seja, enquanto errantes. E, finalmente, o último, Jeremias e os falsos profetas. Então, vamos lá, começando esse nosso capítulo 21. Mais uma vez, o João falou também recentemente na fala dele, já falei algumas vezes também nas minhas, sobre os pilares, né, do Espiritismo, os 5 pilares do Espiritismo. E não podemos deixar de citar outra vez a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, esses 5 pilares têm tudo a ver com isso, porque os profetas, realmente profetas, não os de má índole, mas os de boa fé, eles acreditavam, lá na antiguidade que eu estou falando, acreditavam na existência de Deus. Muitos dos gregos, por exemplo, dos sábios gregos, na imortalidade da alma, a pluralidade das existências, com outras formas, talvez, de entender, né? E a gente, mais modernamente, entende, e tem um pouco mais de conhecimento sobre a pluralidade dos mundos habitados. E lá atrás, aqueles oráculos, né, de boa fé, outra vez falando, não os pilantras que queriam iludir a galera, mas os oráculos que tinham o dom da mediunidade, eram videntes. Eles conseguiam antever coisas e ajudavam muitas pessoas, e outros tantos que já não tinham tão boa índole se prevaleciam desses dons que eles tinham como médium, até para poder tirar vantagens pessoais com os reis da época, se juntando àqueles reis como seus orientadores, os reis, muitos reis da antiguidade, né, do Egito, de Roma, não faziam nada sem aqueles caras darem lá uma olhada nos seus meios de previsão de oráculo. Então, vamos lá. A gente já viu também no passado que a palavra Cristo, ela tem o significado de ungido. Ungido. Ele, sim, foi ungido. Jesus foi ungido. Messias foi ungido. Esse é o verdadeiro profeta. É o Messias ungido por Deus, não é? E lá está em Mateus. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Aquela passagem linda, né? O batismo de Jesus, né? Ali é o símbolo maior de que ele era um ungido por Deus. Depois, também citando as obras póstumas de Allan Kardec, num estudo sobre a natureza do Cristo, fala-se assim: Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que Deus é que tinha a sua missão e de que suas perfeições o colocavam numa relação direta com Deus. Ele é o Filho bem-amado de Deus, porque, tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser que tenha chegado à perfeição,
mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. E, então, até o João comentou hoje sobre palestra para mês de junho, o tema que eu estava pensando, né, tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora, com a data limite. Eu estou pensando em falar, tá, João, sobre a data limite, sobre a transição do planeta para uma nova situação, que é o de regeneração, né? E a gente tem aqui exatamente isso, né? Essa situação colocada aqui dentro dos nossos 5 pilares do Espiritismo. E profeta, então, a palavra profeta, o significado de profeta. Religiosamente, essa palavra profeta pode expressar aquele que prevê, aquele que proclama, não é? Como eu falei dos oráculos, né? Anuncia os desígnios divinos, com ou sem aspas. Travou só para mim ou para todo mundo? Travou? Alô? Alô, alô? Não, aqui tá tranquilo, tá Foi tranquilo. não, eu estou ouvindo. Tá bom, então desculpa. Então, mas eu não me deu nenhuma indicação de que travou. Os desígnios divinos, como eu estava falando, né? Ele sabe de coisas que ele consegue ver pela sua mediunidade ou não, né? Ou porque alguém falou, não deixa de ser mediunidade. Ou ele vê, ou ele ouve, né? Pode ser um médium com audição. E aí ele tem a missão de instruir, de revelar coisas ocultas ou mistérios da vida espiritual ou não, mas não é certamente para dizer o número da loteria, né? E uma vez teve uma passagem até engraçada do Divaldo, né? Que uma pessoa chegou para ele e falou para me ajuda aí, Divaldo, para eu arranjar um casamento, não sei o que e tal. Ele falou que é um médico que vê tudo e tal. Ele falou, você procurou o camarada errado, que até hoje eu não consegui arranjar quem eu casasse, então eu não sou essa pessoa que vai te arranjar um parceiro, né? Então, é mais ou menos isso, né? As pessoas confundem aquele dom daquela pessoa. Mas, de qualquer forma, profetas tinha esse significado. E os falsos profetas? Os falsos profetas era, como eu te falei antes, né? Aqueles que causavam ilusão, enganos, desvios no caminho da verdade. Eu também já antecipei lá atrás que não é só a religião. Religião, sim, quando eles mantêm os povos na cegueira espiritual, esses líderes religiosos, na cegueira espiritual, na cegueira para conquistarem privilégios, proveitos materiais. Mas falei também da ciência, quando ela prega coisas aos seguidores daquela teoria científica, ou prega o materialismo, muitas vezes nega a Deus e a realidade espiritual. Esse dia eu estava vendo sobre o Einstein, perguntaram a ele se ele acreditava em Deus. Ele falou, não, eu acredito em Deus. E aí ele discorre sobre isso, né? Uma maneira muito especial e particular de um cientista do quilate dele para acreditar em Deus, né? E aí, por exemplo, também além das religiões, além dos profetas da ciência, temos, como eu te disse, da política, né? Quando o político promete coisas que ele já sabe que não vai cumprir, ele está carregando inúmeros seguidores que votaram nele. E nas casas espíritas também, onde a mediunidade, estou falando não é da mediunidade séria, mas a mediunidade que é comercializada por dinheiro mesmo, né? Ou disfarçada em contribuições ou doações ou venda de produtos, vela, fitas e não sei o que lá dentro, ou troca de favores, presentes, né? Ou ainda onde se permite que espíritos tentem enganar as pessoas de boa fé, passando-se por espíritos superiores ou esclarecidos, né? Às vezes até nem é maldade do dirigente, às vezes é o dirigente mesmo sem conhecimento que se deixa enganar por aquele espírito que ali chegou. E aí o espírito convence todo mundo e sai dali todo mundo feliz. Mas também no capítulo se diz e vai se mostrar como que se detecta isso, né? Normalmente é pelo conteúdo do que está sendo dito, né? O espírito de luz não vai ficar falando besteira, não vai, a menos que ele seja dominado pelo médium, né? Porque existem médios totalmente inconscientes que
não sabem o que está acontecendo, o espírito toma conta dele mesmo. Vocês que fazem o estudo do livro dos médiuns sabem disso. E eu sei pela prática que eu já vivi muitos e muitos anos, não é? E tem outros que não, que são bem cientes, bem conscientes, né? E outros tantos que influenciam mesmo. Eu já tive um exemplo desse na minha família. O que a minha... Jorge, desculpa te interromper, só uma observação importante para o pessoal que for assistir depois não ter confusão, é o seguinte: apesar do médium estar inconsciente aparentemente, e quando ele volta ao normal, ao estado de vigília normal, ele realmente não se lembra de nada, no transe, a consciência dele não está apagada, ele ainda tem um filtro lá dentro, né? Entende? Né? Então, tudo que sai pela boca dele, ele tem um maior ou menor controle a depender do equilíbrio da elevação moral. Mas é importante da gente trazer esse ponto, porque senão fica parecendo, ele falou isso, mas ele estava incorporado. Assim, é claro que você tem que dar liberdade para o espírito se comunicar, né? Mas você tem capacidade, mesmo que inconscientemente, você tem capacidade de evitar um transtorno e que o espírito sai batendo nos outros, essas coisas. Não, tem razão. Isso. Tá. Obrigado. Mas desculpa te interromper. Não, por favor, isso aqui não é um monólogo. Importante. Isso não é um monólogo. Acaba sendo, né? Porque ninguém participa a não ser no final, mas na realidade pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Beleza. Mas como eu estava falando, tive isso dentro do próprio centro que eu frequentava, dentro da minha família. Um membro da minha família era um médium excelente, né? Eu mesmo fui ajudado inúmeras vezes pelas entidades que ela recebia. Eu tenho maior fé neles, que o espírito é ele não se deixa influenciar pelo médium. Mas com o passar do tempo, com a idade avançada, a minha tia, a médium era minha tia já estava ficando com Alzheimer e a gente não sabia, ela já estava misturando os canais. Eu tenho a impressão até que já não era mais o guia na sua plenitude, que a entidade que estava ali. Ela já estava misturando os canais por causa do Alzheimer com o que ela estava acostumada, porque ela talvez fosse semiconsciente ou não. Então, a consciência dela estava dominando o que ela falava. Então, ela estava começando a falar umas coisas que não fazia muito sentido. E aí você fica pensando, será que é isso mesmo? Está certo? Então, a gente começou a questionar. E aí, depois a gente percebeu que realmente ela estava com Alzheimer. Ela faleceu com 92 anos, totalmente sem mente, a mente apagada, né? É uma doença muito triste, realmente. Mas ela foi um grande médium, um guia poderosíssimo, que fizeram muita caridade. Mas, infelizmente, por causa da fraqueza mental do ser humano, ela acabou misturando os canais no final. E acabou se tornando um falso profeta, né? Infelizmente. Mas vamos voltar lá, então, ao estudo do Evangelho. Nós temos o primeiro item lá, conhece a árvore pelos frutos. Então, lá desde o Sermão da Montanha, Jesus percebeu aquelas pessoas que estavam cansadas, inseguras, frágeis, fracas, e por isso elas procurariam ardentemente se apoiar em alguém. Ele tinha essa noção de que quem levantasse ali e falasse, eles seguiriam. E é assim mesmo, até hoje, na vida real, né? Quem fala consegue reunir multidões. E está lá em Mateus 9, item 36, assim: ao ver a multidão, Jesus teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore a que dá bons frutos, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos junto aos espinheiros e não se vindimam uvas dos abrolhos. O homem de bem tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira a maldade do mau tesouro de seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Lucas. E em Mateus, de novo, guardai-vos, Mateus 7, 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas,
e que por dentro são lobos usurpadores. Vós os conhecereis pelos frutos. Pode-se colher uvas junto aos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bom fruto, e toda árvore má dá maus frutos. Ou seja, uma versão um pouquinho diferente, mas falando a mesma mensagem de Mateus, comparada com a de Lucas anteriormente. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Vós os conhecereis, pois, pelos seus frutos. E também dos evangelhos também transcritos por Kardec, outra vez, está lá em Mateus 24, 5 e 6, Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos e que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e assim seduzirão a muitos. Também em Mateus 24, de 11 a 13, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, a caridade de muitos resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. E finalmente, ainda em Mateus 24, 23 e 24, então se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou lá, não lhe des crédito, pois virão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas, que, se fora possível, até os próprios eleitos se enganariam. Então, interessante, né? Quer dizer, lá atrás já estava dito isso. E como a gente já viu isso, é muito comum, né? Atribuir a esses líderes, entre aspas, a condução das multidões, né? Infelizmente, ainda é assim. E agora, falando dos profetas verdadeiros, o profeta verdadeiro não fica fazendo previsões ou predições, né? Esta era aquela ideia dos judeus no tempo de Jesus, lá atrás, que tinha que ter previsões, né? E hoje ainda é assim. Bom, no conceito teológico, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, além das leis da natureza, né? E aí seria uma grande injustiça de Deus atribuir esses poderes, né, a seres inferiores ou perversos, né, e que agirem contra as leis da natureza. Como é que nós estamos de tempo aí? Deixa eu ver aqui. Então, tá bom. 20h37. Muito bem. Vamos ver agora a pergunta 622 do Livro dos Espíritos. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta: indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Na pergunta 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade, respondeu o Espírito. E na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Tá? Qualquer um que se afaste do que Jesus disse não é um verdadeiro profeta. Os verdadeiros profetas são espíritos, como disse ali, superiores, adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, aí outra vez falando das múltiplas existências, da pluralidade dos mundos, dos pilares, né? Como característica, né? Mostram-se abaixo do papel com que se apresentem ou das personagens sob cujos nomes se colocam. Ignoram a si mesmos e desempenham a missão sem vaidades, a que foram chamados pela força que possuem. E aí a gente conhece vários exemplos, né? No nosso caso aqui, Chico Xavier, Divaldo, enfim, então, alguns outros tantos. Mas lá atrás, todos aqueles grandes espíritos que colocaram a missão à frente de tudo isso.
Bom, dando um passo mais à frente, tem um capítulo que diz assim, não acrediteis em todos os espíritos. Nessa parte, ele vai falar especificamente no Evangelho aos médiuns, né? Principalmente aos iniciantes. E aí vamos ler um pedacinho da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Já está mais ou menos dito, né? Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Aquele que na introdução eu falei, os espíritos que se apresentam com um discurso atrativo e que o doutrinador ou o dirigente ele não percebe ou ele entra naquela conversa e deixa aquilo continuar. Eles precisam entender e separar o joio do trigo, não é? Mas aí tem aquela questão que a gente já colocou da vaidade, né? E a gente já deu um exemplo lá atrás, no passado, que eu não vou repetir, que é aquele caso do preto velho que desceu e o dirigente expulsou o preto velho, né? E ali era, de fato, um espírito de luz, mas ele, na sua vaidade, aí o preto velho voltou, incorporado como um médico alemão, e aí foi recebido de tapetes vermelhos, etc. Então, o papel do dirigente é tão importante quanto o papel do médico. Todos têm que estar bem preparados para que não seja desvirtuado o caminho, nem seja desvirtuada a mensagem, não é? É por aí. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui, porque eu acho que vale a pena agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar uma compartilhada aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu falo. Acho que eu vou conseguir sim. Espera aí. Share screen aqui. Vamos lá. Ó, aqui, acho que eu compartilhei. Vocês já devem ter visto isso aí, não é? Em alguns lugares vocês já viram isso aí. No poste, pregado no poste. Deixa eu tirar isso daqui, não sei se está atrapalhando. Vidente Mafalda, traga sua namorada, sua mulher, em 24 horas, debaixo do Essa foi chicote. coisa. Não é? Vidente Mafalda, amarração poderosíssima do amor, cartomante especialista em casos amorosos. Está cheio, está no poste pregado. Faz e desfaz todo tipo de trabalho, amor, saúde, dinheiro, família, inveja, justiça, empresas, droga. Então, ainda dá o WhatsApp aqui, né? 11 São Paulo. Ela dá o WhatsApp, aí você vê o seguinte, será que ela tem tudo isso aqui resolvido? Dinheiro, família, inveja, justiça na vida dela? Não sei. Centro de caridade, trabalhos infalíveis para todos os fins. Trago a pessoa amada rastejando. Então, quer dizer, então, meu cara, é isso aí, é disso que a gente está falando, entendeu? Stop share aqui, deixa eu parar o stop share aqui. Pronto, era isso que eu queria ali. Agora, mas existe mesmo. Então, pessoal, a gente tem que ter muita cautela. E sabedores que nós somos e que o Espiritismo vem revelar uma outra categoria, né? Que é de bons espíritos. Mas a gente tem que ter cautela, porque falando desses desencarnados, nós temos os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, alguns que se apresentam como pseudo-sábios, né, que passaram para a erraticidade, se disfarçam com nomes veneráveis, para, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, muitas vezes estranhas e absurdas, né? E aí, então, a gente vê que tem que ter cautela. Bom, e São João, então, como eu te falei, repetindo o que eu tinha falado lá atrás, naquela epístola de João, não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas surgiram no mundo. E aí, repetindo também aquela máxima que a gente já disse, reconhece a árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, como também a árvore pela qualidade dos seus frutos, não é? Então, 45, acho que dá para a gente trocar uma ideia, então,
agora, a partir desse momento, em cima desse tema, ou alguma coisa parecida, se vocês acharem por bem. Ô Jorge. Tem o cartãozinho da Mafalda, se quiserem, eu tenho aqui os cartõezinhos da Mafalda para destruir. Pelo menos teve uma que estava cobrando 1 quilo de alimento, coitada. Essa, pelo menos, estava melhor do que a Mafalda. Tá certo. Caridade lá. Tá certo. É muito interessante esse assunto, e o que a gente sempre fala, né, rapaz, o Kardec, quando compilou toda a obra, né, com a ajuda dos espíritos, o Evangelho, por exemplo, né, é uma sequência muito interessante, né, porque o estudo da semana passada, que foi dado aí pelo Anderson e o Guilherme, quando falou trabalhadores da última hora, aí a gente se vangloria, nós os espíritos, né? Todos nós falamos isso, você também citou, nos consideramos trabalhadores de última hora. E aí, né, assim, a gente acha isso muito, muito interessante. E hoje, esse capítulo, que são os falsos cristos e os falsos profetas, né? Estão considerando o médium um profeta, porque o profeta não é só aquele que vê o futuro, né? Que previne, fala do futuro, mas também do presente, e ensina várias coisas, né? Boas. Esse é o verdadeiro profeta. Mas aí a gente pode cair, tem muitos espíritos que você mesmo já citou aí, que são falsos profetas, que levam pessoas que o sigam, e através do seu orgulho, da sua vaidade, ele acaba se perdendo e levando essas pessoas a se perderem, porque às vezes os fatos demonstram, aqui não é nenhuma crítica nem a alguns médiuns espíritas, né? Ou outros que nem são espíritas, mas são médiuns, que mediunidade não está relacionada com o espiritismo. Então, você vê que essas pessoas acabam se perdendo e levando muitas pessoas por este caminho, e pessoas que, às vezes, continuam ainda acreditando que não, mesmo os fatos demonstrando que as pessoas, esse médium era isso, era aquilo, defendendo ele. Então, vejam vocês que nós estamos, o espírita está lá, né? São os trabalhadores da última hora, bacana, mas também podem ser falsos profetas, né? Isso é muito interessante, esse link que faz de um capítulo para o outro do Evangelho, né? A gente teve um exemplo aí recente, aliás, hoje, ontem, né, se não me engano, essa semana, é o do João de Deus, né, que já foi para prisão domiciliar, vai casar agora, estando em casa, mas a história dele é de um falso profeta, né? Usurpador, enganou muita gente inclusive esclarecida, que veio até de fora. Exatamente. Se eu não me engano, a Oprah Winfrey veio lá. Veio. Imaginou? E assim, ele, a gente não está aí só vendo coisa ruim. Ele ajudou muita gente foi curada. Ele se perdeu e seguiu por um caminho de um falso profeta, que a gente sabe, né, está lá no Livro dos Médiuns, que com certeza ele perde a sua mediunidade e vai ter que, né, pagar por esse caminho que ele quis tomar, né? Mas, e outra coisa, aí é igual eu falo, olha, não estou defendendo, igual eu acabei de falar, que o espiritismo também tem os falsos profetas, né? Aquelas pessoas que seguem o cara, e o cara está vendo que o cara está indo para um caminho errado por falta de estudar. É o que eu sempre falo, espiritismo, quem não estuda, não adianta falar que é espírita, tem que estudar, né? E aí você vê, então, as pessoas se perderem e levarem um monte de gente juntas, né? E seguindo esse caminho, serão responsabilizados por esse, né? Por esse equívoco, né? Por esse achar esse pseudo sábio, né? Achar que entende, mas não estuda, então a probabilidade de cair no erro ela é muito grande. Então, aí voltando a falar do João de Deus, não dou defender, era espírito, não era espírito, mas a gente sabe que ele era médium, mas não era espírita.
mas era médium, embora todo mundo falava e tal, porque a pessoa que é espírita, a gente não vê dentro de uma casa espírita, ou não deveria ver, né? Igual era, por exemplo, lá onde tratava todo mundo, mas não tirando o mérito dele, mas infelizmente seguiu um caminho, deixou de aproveitar uma oportunidade excelente, né? Agora fica aí para nossa, eu gosto sempre de chamar isso para nossa responsabilidade, né? Onde nós nos encontramos, né, como espíritas, dentro desse contexto, como um falso profeta, temos que fazer essa análise. Qual a nossa responsabilidade diante dessa obra tão maravilhosa, né? Que é a doutrina espírita. É isso, meu amigo. Então, Jorge, só fazer um comentário rapidinho aqui. Muito obrigado pelos estudos de hoje. É um capítulo muito importante. Amanhã a gente retoma os nossos estudos presenciais, né, do Livro dos Médiuns. Então, essa menção às diferentes categorias de espíritos, ela é muito relevante, não é? A gente vai voltar a lidar mais diretamente com os desencarnados a partir de amanhã, né? Nossa reunião de estudos, depois do estudo teórico, ela volta a acontecer. Então, esse lembrete, a gente guardar isso no coração, não é para ficar com medo, não é? A gente sabe que a gente está protegido, mas a proteção ela só vai até o nosso bom senso, né? Estamos ali também para passar pelas nossas provas, para poder aprendermos a ter discernimento diante daquilo que vem da espiritualidade, né? Então, é um bom lembrete para a gente. Muito obrigado, né? Como sempre, é bom demais estudar o Evangelho, né? Graças a Deus. Jorge, obrigado aí pelos incentivos, né, rapaz? Que a gente tem que ter, a preparação que vocês fazem para trazer esse trabalho, esse conhecimento maravilhoso. Muito obrigado. Alguém aí se sente inspirado para fazer a prece de encerramento? Gostariam? Um de vocês? Posso fazer. Primeiro, também agradecer você, meu amigo. É sempre muito bom te ouvir. Esse estudo nosso, assim, eu particularmente, João, né, me alimenta muito o meu espírito. Eu preciso muito de ouvir e de falar sobre o nosso querido mestre. Então, muito obrigado, meu irmão, por essa pesquisa, esses ensinamentos. Que Deus te abençoe. Obrigado, igualmente para você. Mestre Jesus, agradecido estamos neste momento, onde reunidos em teu nome, juntos, podemos aprender um pouco mais do teu evangelho. E muito mais importante, Mestre Jesus, ou tanto quanto, é nós tentarmos seguir este caminho do verdadeiro profeta. Ainda somos espíritos imperfeitos, mas nós temos vontade de nos transformarmos e, ao retornarmos ao plano espiritual, dizer: valeu a pena a oportunidade que me deste, mestre querido. Então, Jesus, amigo, que o Senhor possa estar sempre conosco, que o Senhor possa tocar cada coração, cada mente, que o Senhor possa nos abraçar com essa tua energia de amor, inclusive os nossos familiares e todas aquelas pessoas que não aproveitam, inclusive nós, a oportunidade desse crescimento espiritual. Que o Senhor possa tocar a mente, o coração desses políticos do mundo todo, Mestre Jesus, para que eles possam aproveitar a oportunidade que têm do poder em suas mãos e ser verdadeiros profetas. Mestre querido, assim nós te agradecemos imensamente, a ti, a Laura, aos mentores amigos e a Deus nosso Pai, por mais essa noite de estudo, e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa noite de trabalho. Que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Graças a Então, Deus. semana que vem a gente estará lá e eu concluirei, então, se tudo permitir, esse capítulo, tá bom? Ok, meu Show de amigo. bola. Fiquem bem. Ah, muito obrigado.